Considere a sequência n fatorial sobre n elevado a n. O que a gente consegue pensar rapidamente sobre essa sequência? O numerador é n fatorial. A gente sabe, tem uma experiência com n fatorial. Vocês lembram que de fatorial da experiência intuitiva de vocês dos estudos anteriores? Fatorial é uma coisa que cresce muito depressa. Não sei o quanto que vocês já refletiram sobre o crescimento do fatorial. Vocês lembram de análise combinatória de fatorial? Sabe que fatorial é um número que cresce muito depressa. É importante ter intuição de que fatorial é um número que cresce muito depressa. Vocês têm essa percepção? Vou fazer um teste. Acho que esse é um teste assim, que mostra bem como que às vezes a intuição da gente falha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta fileira aqui de carteiras dessa sala é para 6 alunos. Estão vendo? Então, na sexta fileira tem 6 alunos. Tem um dormindo também. Boa tarde. Então, nós temos 6 alunos na sexta fileira. Imagine que eles 6 resolvam vir à aula todos os dias e ficar os 6 na mesma fileira, mudando de posição. Resolvendo que eles não vão ficar sempre sentados no mesmo lugar. Então, 6 cadeiras, os mesmos 6 alunos, mas mudando. Depois de quantos dias que eles esgotaram todas as possibilidades, que eles vão ter que repetir uma posição? A gente sabe, né? Isso é uma permutação de 6, né? Tem 6 lugares, 6 alunos. Chega o primeiro aluno, ele pode escolher qualquer uma das 6 cadeiras. Ele escolhe 6, daí chega o segundo, pode escolher qualquer uma das 5, 4, 3, 2, 1. A resposta é 6 fatorial. É assim que a gente aprende fatorial, não é? Quanto que é 6 fatorial? 720. 2 anos. Os anos têm 360 dias. Contando dias letivos, 4 anos. Dá para vocês entrarem na poli, resolverem que vocês vão sentar nessa mesma cadeira todos os dias e mudar de posição. Vocês só vão precisar repetir posição no 5º ano. Durante 4 anos vocês podem sentar nessas cadeiras sem repetir posição. É um pouco chocante isso, né? A gente não costuma pensar nisso. Porque fatorial cresce muito mais depressa do que a intuição diz. 6 fatorial é muito grande. Ele mede umas coisinhas simples, mas que são não intuitivas. Então, eu sei que esse numerador cresce. N elevado a n, qual a expectativa que a gente tem? O que a gente sabe de potência n elevado a n? Que também cresce depressa. Comparando um contra o outro, quem será que ganha? Será que isso vai ter tendência para divergir, convergir? Para quanto? Bom, mas a verdadeira razão que eu estou querendo trabalhar com esse exemplo, estou explicando ainda aqueles conceitos com os quais eu comecei a explicação meia hora atrás, das grandes ideias que nós já tínhamos discutido. Lembra a ideia de transformar a função em função da variável contínua? Não dá para fazer aqui, né? Eu não consigo usar aquele resultado aqui. Não consigo usar nenhum daqueles resultados anteriores. Porque não dá para transformar em função de variável contínua porque eu não sou capaz de calcular x fatorial. Até existe um conceito de fatorial de variável contínua, é uma coisa bem mais complexa, não está nos cálculos iniciais, é uma coisa que tem um nome, chama função gama, mas não tem nada a ver com o básico dos cálculos. Então, para todos os efeitos, para nós, não tem como calcular x fatorial. Então, eu não consigo transformar essa função na função de variável contínua x, que seria x fatorial dividido por x elevado a x, e tentar usar teoremas do tipo teorema de L'Hopital. Então, não tenho ferramentas daquelas básicas para usar aqui. Às vezes, a gente tem exemplos desse tipo nas mãos, que são exemplos mais chatos, mais difíceis, e tem que tratar de outra maneira. Qual que é a intuição de vocês? Vamos pensar um pouquinho concretamente? Pensa num número grande. 10. 10 fatorial.
10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, é um número grande, mas os termos vão diminuindo, né? 10, 9, 8, 7, estão diminuindo. E embaixo, o que eu teria? 10 elevado a 10, que é 10 vezes 10 vezes 10, sem diminuir. Se eu coloco um certo n aqui, quantos termos eu tenho no fatorial? N. Começando com n, diminui de 1 em 1 até 1. Eu tenho n termos decrescentes. E o que eu tenho no denominador? N termos, todos iguais ao n que é o maior. Tá claro? Então, a nossa intuição começa a dizer alguma coisa. Será que isso cresce à medida que eu vou aumentando n? Ou será que isso decresce? Decresce, né? Tivéssemos que dar um palpite nesse instante, qual que seria o palpite? 0, que é a resposta certa. Que não é, óbvio, a primeira vez que a gente olha para a sequência, sem pensar um pouquinho, o limite é 0. Não é tão simples também de expressar isso, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode concluir que de fato isso é 0. É fácil mostrar que decresce, porque você está sempre introduzindo termos, mais termos menores do que 1. Então não é difícil isso, mas é difícil mostrar que vai para 0. Vou separar em dois casos. Imagine que o n é par, primeiro. É só para um detalhezinho de redação que eu vou separar em par e ímpar. A ideia é exatamente a mesma. Vou separar, primeiro pensar que o n é par, depois pensar que o n é ímpar. A ideia é exatamente a mesma, tem um pequeno detalhe de redação formal. N par. Então vamos imaginar que o n se escreve como um 2 vezes k. O número par é sempre um múltiplo de 2. Então 2k. Então o nosso AN fica igual. Um monte de termos, 2k em cima, aí subtrai uma unidade. Imagine que o n era 10, começo com 10, com 9, né? Uma hora chega na metade. K menos 1, certo? E embaixo sempre 2k. Corta exatamente na metade. Se o meu K fosse 10, eu teria aqui 10, 9, 8, 7, 6. E daqui para frente eu pegaria 5, 4, 3, 2, 1. E embaixo seria sempre 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Tá. Pega essa metade. Essa primeira parte, com certeza, é menor do que 1. Porque os de cima são menores ou iguais que os de baixo. Não é muito menor do que 1, porque aqui estão os grandes, né? É o 10, 9 sobre o 10, 10. Não ficou tão pequeno assim, mas é menor do que 1. Agora, essa segunda metade, cada termo é menor que meio. Porque eu desci com o fatorial até a metade. Pensa que fosse 10. 10, 9, 8, 7, 6. E agora aqui em cima eu tenho o 5, o 4, o 3, o 2, o 1. Todos eles sobre 10. Então é 5 sobre 10, 4 sobre 10, 3 sobre 10. Todos menores do que meio. Cada um deles menores do que meio. Então, isso aqui é menor que meio elevado a uma potência. Se eu pegar que ele seja par e pegar metade e metade, aqui tem k termos. E aqui tem k termos. Então é menor que meio elevado a k. O que acontece com meio elevado a k? Tende a 0. Então eu consegui, com essa estratégia, mostrar que o meu AN, que é sempre maior ou igual que 0, né, que é uma sequência de números positivos, é menor ou igual que 1 sobre 2 elevado à metade do n, né? K, onde n é igual a 2k. Como isso tende a 0,
que eu acabei de mostrar? Que os termos pares da sequência tendem para zero. Como é que faz quando o n é ímpar? Faz uma coisa muito parecida, só que ao invés de quebrar em metade, você vem até, imagina que você começa com 11, e aí você vem até o 5 para ter metade deles menores do que meio, ou um pouco menos que metade menor que meio, e escreve uma coisa muito parecida. Para n ímpar é análogo. Bom, nós vamos voltar às sequências o tempo inteiro, nós não vamos abandoná-las nunca, porque o que nós vamos fazer em seguida é justamente aplicar sequências para o conceito de séries, que é o tema que de fato nos interessa. Então, uma série, se eu tiver que dizer em uma frase o que é uma série é uma soma infinita convergente, no sentido de que o convergente é limite finito, real. O que eu vou fazer em seguida é explicar direitinho isso, mas em uma frase, o que é uma série? É uma soma finita convergente. Esse é o nosso objeto, é o nosso objeto de estudo. Então, eu começo com uma sequência numérica. Eu tenho uma família de números. A partir desta família de números, eu vou construir uma nova sequência. Sequência das somas parciais. Então, seja a n uma sequência numérica, e S maiúsculo n, a soma dos A índice is, onde os A índice is são os termos daquela sequência numérica. É sempre esquisito a redação com somatório, a intuição da gente sempre se perde um pouquinho. Toda vez que a gente estiver lidando com somatórias e tiver um pouco de dúvida do que a gente está falando, não tem problema nenhum escrever por extenso. Se tiver alguma dúvida, é isso que é a soma parcial Sn, soma dos termos daquela sequência original, somando o primeiro, o segundo, o terceiro, até o n-ésimo. Isso que é uma sequência de somas parciais. Os Sn maiúsculos são as somas parciais. Vocês têm, qual a experiência anterior de vocês com isso? Vocês fizeram no curso do ensino médio, vocês trabalharam com progressões aritméticas. Se vocês tinham uma fórmula para a soma parcial das progressões aritméticas. Uma formulinha para a soma das PAs. Vocês tinham uma fórmula para a soma parcial dos termos da PG. Também no ensino médio, progressões geométricas, tinha uma fórmula para a soma parcial. É disso que nós estamos falando, dessas somas parciais. Outro lugar que vocês consideravam somas parciais era quando vocês estudaram o polinômio de Taylor. Vocês tinham uma série de termos obtidos a partir de uma determinada função e pegavam a soma parcial de todos aqueles termos que compunham o polinômio de Taylor. Então, é esse o contexto do qual nós estamos falando. Essa Sn é uma segunda sequência que eu construí a partir da primeira. Então, distingam bem que nós temos duas sequências. Uma sequência de partida de números, e a partir dela eu construo uma segunda sequência, que é a sequência das somas parciais. Eu vou me perguntar se a sequência é convergente. Qual das duas? A segunda. Se a sequência das somas parciais for convergente, quer dizer, se essa sequência de somas parciais tiver um limite bem definido, real, finito, ela é convergente. Aí eu vou dizer que eu tenho uma série convergente. E a série é a soma infinita. Então, dado esse contexto,
nós dizemos que... E aí eu escrevo uma soma infinita. Observem a diferença, escrever o símbolo com o somatório e o infinito em cima. Então agora eu estou indicando que a minha soma não é mais uma soma de uma quantidade finita de termos, é uma soma infinita. Então eu digo que essa série converge a L, L pertencente a R, L real, L finito. Então eu digo que essa série converge se o limite da soma parcial Sn, quando n tende a infinito, é L. Notação, nós escrevemos que a soma infinita é igual a L. Se a série não for convergente, o que nós vamos dizer que ela é? Divergente. E condições que a gente vai dizer que a série é divergente? Se aquela segunda sequência, ou for para mais infinito, ou for para menos infinito, oscilar, fizer qualquer coisa que não seja ter um limite finito, real, bem definido. Primeiro exemplo de uma série convergente, e que são as séries que vocês conhecem. São as progressões geométricas com razão de módulo menor do que 1. Todas essas progressões aritméticas geram séries convergentes. Vou começar com um exemplo numérico. Por exemplo, da PG, cujo primeiro termo é 1 e cuja razão é meio. Por exemplo, a PG, 1 sobre 2 elevado a n menos 1, começando com n igual a 1. Quando n é 1, o n menos 1 é 0. 1 sobre 2 elevado a 0 é 1. Primeiro termo das PG é 1 e a razão é meio. Esta sequência de números vai gerar, vai criar, vai determinar uma série que vai ser uma série convergente. Então, o que quer dizer que nós vamos ter uma série convergente? Para saber se a série é convergente, eu preciso olhar para a sequência das somas parciais. Quem é a sequência de somas parciais? Eu estou indicando isso agora por S maiúsculo. S1 é 1, S2 é 1 mais meio, 3 meios, S3 é 1 mais meio mais 1 quarto. Esse denominador dá 4. 4, 2 e 1 dá 7 quartos. 1, 1,5, 1,75. O seguinte dá 1,825. Quando eu venho até o quarto termo, eu estou com a potência 1 sobre 2 a terceira, n menos 1 aqui. O que a gente observa? À medida que como todos os meus termos são positivos, à medida que eu somo mais e mais termos, a minha segunda sequência, a sequência das somas parciais, é uma sequência crescente. Como sendo uma sequência crescente,
ela poderia ir para mais infinito ou não. Poderia convergir para alguma coisa. Essa é a pergunta. Se essa sequência de somas parciais tiver um limite finito, eu tenho uma série convergente, uma soma infinita convergente. Se ela for para mais infinito, eu tenho uma série divergente. A gente sabe que ela tem uma soma, um limite finito. O limite é 2. Isso vocês conhecem bem desde ensino fundamental. Acho. Lembra por que é 2? Lembranças do ensino médio. Lembrar do ensino médio? Soma dos n termos de uma PG a 1 menos q elevado a n, 1 menos q. Essa é a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG, lá no ensino médio. Lembravam disso? Se eu fizer isso aqui, Sn igual a 1 menos meio elevado a n, 1 menos meio. É exatamente esta fórmula para as progressões geométricas. Aí eu faço o limite quando n tende a infinito. Quando n tende a infinito? Quando n tende a infinito, 2 elevado a n tende a infinito, 1 sobre 2 elevado a n tende a 0, 1 menos algo que tende a 0 tende a 1, vezes 1, o numerador tende a 1. O denominador é meio. Estamos numa situação que o limite do produto, o limite do quociente pode ser usado livremente, porque não há nenhuma indeterminação, quantidade finita de termos. Esse limite é 2. Então essa soma tende a 2. Acho que não é surpresa para ninguém que essa soma seja 2. Existe uma maneira muito intuitiva de pensar que isso é 2. Não sei se vocês se lembram disso. Uma coisa bem concreta. Imagine 2 pedacinhos de madeira, 2 palitos de fósforo. Coloca um do lado do outro, comprimento total, 2. Coloca um do lado do outro. Comprimento total, 2 palitos de fósforo. Aí eu pego o segundo palito e quebro no meio. Eu vou obter 3 pedaços de madeira e que se eu colocar um do lado do outro, o comprimento total é 2. Eu pego o último dos pedacinhos de madeira, quebro no meio, obtenho 4 pedacinhos de palito e que se eu colocar um do lado do outro, o comprimento é 2. E eu estou fazendo isso indefinidamente. Eu vou obtendo uma soma de uma quantidade cada vez maior de parcelas. Embora todas as parcelas sejam positivas e o número de parcelas cresce para infinito, as parcelas vão ficando pequenas o suficiente, de modo que a quantidade total obtida é 2. E o que eu escrevo, no fim de tudo, é que esta soma, já volto nela, então é por causa disso que tem essa fórmula do ensino fundamental, médio, que a soma infinita é a 1 sobre 1 menos q, que é isso que nós estamos usando ali, porque o q elevado a n tende para 0, isso tende para 1, isso tende para 1 sobre 1 menos q, claro, se o módulo da razão for menor do que 1. E o que nós fazemos, no finalmente, é dizer que a soma 1 mais meio, mais 1/4, mais 1 sobre 2 elevado a n menos 1, mais a soma infinita é igual a 2. Jeito de expressar, nomenclatura. Importante a gente ser bem preciso na linguagem matemática. A linguagem científica tem que ser bem precisa. As somas parciais tendem a 2. A sequência original tende a 0. A sequência das somas parciais tende a 2.
e a soma infinita é 2. É igual a 2. A soma infinita não tende. A soma infinita já é um limite. E, portanto, ela já é um resultado estável, final. É um número fixo, que é o valor do limite. Então, eu nunca digo que a soma infinita tende. As somas parciais tendem. A soma infinita é. Está claro o uso dos verbos tender e ser? E eu digo que essa série é uma série convergente. Então eu termino tudo isso dizendo que a soma de 1 sobre 2 elevado a n menos 1 para n de 1 infinito é convergente.